Olá, galera linda! Saudações a essa comunidade de girassóis. É isso mesmo, hoje a live vai ser em movimento. Olha que pessoa ilustre, a primeira a chegar, nossa convidada, Vânia Lessa. Nós não poderíamos perder a oportunidade. Vaninha, você consegue me ouvir bem? Dá um sinalzinho aí pra mim. Sabe como é vida de candidata a vereadora? Na rua. E aí não deu tempo de chegar em casa. Estamos aqui subindo uma ladeira. Nós vamos falar de urbanismo. E nós estamos subindo a ladeira, Vânia, do Largo do Tanque para o São Caetano. Escuta bem? Maravilha! Hoje a música qual é? Peça felicidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Oi, Sérgio, oi, galera. Vai chamando aí toda a turma para nossa live. Hoje nós vamos falar sobre urbanismo em Salvador, das ruas às vielas. E para fazer essa live maravilhosa conosco, nós convidamos a educadora e engenheira Vânia Lessa. Ela que vai passar na minha porta. Ih, Sérgio! Onde é que você mora, querido? Estamos aqui agora no Largo da Geral, em São Caetano. Bem propício, viu, Vânia? Bem propício nós falarmos de urbanismo. E eu, ainda estando na rua, não consegui chegar em casa, mas a live vai rodar. É o nosso compromisso. Não precisava adiar, né? Uma vez que a gente pode, indo para o bairro mais populoso. Olha aí. Então, nesse momento, eu vou chamar a nossa convidada, porque ela já está participando da live. Já está falando aqui da popularidade de São Caetano. Foi o bairro que eu fui nascida e criada, né, gente? São Caetano, nascida e criada aqui. Capelinha de São Caetano. Vocês conhecem, né? Onde tem o picolé mais saboroso de Salvador. Capelinha de São Caetano. Então aqui nós temos... Vou chamar aqui Vânia para a gente já começar. Ah, vocês moram na ladeira? Que maravilha, isso mesmo, passamos pela sua porta. Vou chamar aqui Vânia. Essa emoção comigo. Fazer a live na rua. Falando de urbanismo na rua, maravilha. Vaninha! Oi, Gil. Sou vereadora, minha filha. É coisa de louco. É uma correria, né? Imagino. A gente tem que viver. Tá tudo certo. A gente tem que viver essas emoções, né? Até para que as pessoas saibam que não é de brincadeira. Quando a gente se compromete a fazer uma coisa, a gente faz bem feito. Né? Nós estamos entrando aqui agora na Capelinha de São Caetano, onde tem o melhor picolé de Salvador. E não deu tempo, Vaninha, a voltar para casa. Oi, Josi! Tranquilo. Não deu tempo voltar para casa, mas a gente vai falar, sim, desse tema tão importante, que é sobre urbanismo, né? Porque nós vivemos em uma cidade como Salvador, uma cidade de aproximadamente 3 milhões de habitantes, mas ainda é uma cidade desigual. Ainda é uma cidade que apresenta estruturas muito diferenciadas. É uma cidade dividida em cidade alta e cidade baixa,
E você vai explicar isso muito bem. E assim, o objetivo de pensarmos nessa live é porque o nosso papel enquanto cidadãos é entender também quais são os processos, de que forma nós podemos contribuir, né, Vânia? Para a melhoria Sim, exatamente. da nossa cidade e para diminuir essas desigualdades, né? Então, o seu voto é importante para que você tenha representantes que possam votar leis para a melhoria das condições de vida das pessoas. Não é verdade, Vaninha? Exato. Exatamente, Gil, exatamente. Exatamente. Gente, essa é Daí Vânia. a necessidade de entender, né? Sim. Vaninha, urbanismo das ruas às vielas, é isso que está aí? Exatamente. Urbanismo das ruas às vielas. Perfeito. Deixa eu fixar aqui nosso tema. Ok. Fixado aí? Sim. Beleza. Vaninha, vou precisar muito de você, porque eu estou na rua. Então você vai comandar o barco e a gente vai dialogando. Desde já eu quero te agradecer. Tranquilo, Gil, tranquilo. Quero te agradecer assim imensamente a sua disponibilidade em ter vindo aqui dialogar e tratar dessa temática comigo, porque eu acredito que é algo importante, né? É algo que a gente precisa discutir. Sim. São as condições de vida, a forma como a própria Salvador ela é dividida, ela é pensada, ela é estruturada. Nós temos vários projetos, né, Vânia? E eu gostaria que você começasse a falar aí, a partir dos tópicos que nós discutimos, né, previamente, dessa temática, a importância dessa temática, né? Urbanismo das ruas às vielas. Porque com as minhas andanças, Vaninha, muito antes disso, desde que eu era gestora em Pau da Lima, teve um determinado dia que eu decidi conhecer onde os meus alunos moravam, certo? Então você tem a rua direta de Pau da Lima, que é uma rua comercial totalmente, e você tem pode descer aqui à esquerda. E você tá em trânsito, né? estou em trânsito. Você tem em Pau da Lima as vielas. Então, quando eu decidi conhecer, certo? Conhecer onde os meus alunos moravam, eu tomei um susto. Porque eram, assim, lugares extremamente sem urbanização, sem saneamento básico. E quando a gente passa nas ruas diretas, a gente não imagina o que tem nas vielas. E que hoje é favela, sim, que hoje é que a gente chama da periferia de Salvador, né? Então, sim, você pode começar aí falando dessa importância do tema para a gente. E a gente vai tocando o barco aqui na nossa live sobre urbanismo das ruas às vielas. Ok, Gil, ok. Primeiro, eu queria te agradecer, né, a oportunidade de estar tratando um tema que é de fundamental importância, e nesse momento que a gente está passando politicamente, é mais importante ainda a gente conhecer como que o processo todo ele é direcionado, como ele é encaminhado, como que decisões são tomadas, né? Então, eu acho de fundamental importância. Quero parabenizar você também, porque está em trânsito aí, trabalhando na campanha. Sei que não é uma tarefa fácil, né? Já não é fácil para nós pretos, ainda mais dificultoso, que temos que lutar ainda mais para mostrar o nosso potencial, apresentar as nossas propostas, os nossos projetos e ter a atenção da população, né? Para que a população tenha empatia com os nossos projetos, com os nossos conceitos, com o nosso estudo, com o nosso projeto de vida para eles, né? Então, eu queria parabenizar você, né? Agradecer a oportunidade por estar aqui, né? Desejar êxito na sua campanha,
A gente está aqui, como você bem coloca nas suas postagens, juntos nós podemos, e realmente podemos, né, quando temos a força do querer, né, a força de vontade para conquistar, a gente alcança. É verdade. Né? Eu tenho acompanhado a sua trajetória, né, tenho acompanhado os seus relatos, realmente desde a época que você era gestora na unidade escolar, você já procurava e se importava em conhecer a realidade dos alunos. Eu acho isso de fundamental importância para saber como trabalhar, né? E até entendo que meio que indiretamente você já estava fazendo política no sentido de política pública, né? De conhecer a realidade para daí tratar a necessidade dos alunos, né? Eu acho isso fantástico, né? Então, queria agradecer a oportunidade e desejar êxito. Eu sei que você está em trânsito aí, está meio que sem o nosso roteirinho, mas com base nas nossas conversas, né, nos nossos... Isso. Na nossa programação, eu vou estar seguindo aqui. Se eu fugir... Sim, não. Tranquilo, Vânia, você realmente vai ter que tocar o roteiro, porque eu estou na rua. O cabo aqui. de energia. Okay. Só vou colocar aqui o celular o cabo de energia aqui, mas a gente pode ir tocando. Então, Vaninha, okay. Eu que agradeço. Eu agradeço todo esse reconhecimento de fato. Desde aquela época já era uma preocupação que a gente estivesse oferecendo uma educação que fosse inclusiva. Né? Uma educação Sim. que de fato estivesse de acordo com as necessidades dos nossos alunos. Então tinha uma coisa curiosa que assim, quando chovia, Vaninha, os professores, por não conhecer, claro, por não saberem, faziam o seguinte: Gil, corre, corre, corre e libera os alunos. Certo? Libera os alunos porque está chovendo muito, tem que soltar mais cedo, pererê. Aí, quando eu fui conhecer a realidade deles, onde eles moravam, eu percebi que o melhor lugar que eles podiam estar, Vânia, era na escola. E não liberar Sim. mais cedo, não deixar que eles fossem para casa. Porque a água passava pelo Sim. meio da casa. Quando chovia, tudo inundava dentro de casa. Até a cama que eles dormiam, sabe, que era uma coisa adaptada, passava água, então ficava tipo todo mundo em cima da cama, que era o lugar mais alto da casa. Então eram condições assim, Sim. condições super precárias. E aí toda a minha visão e a visão dos meus professores, a visão das pessoas que trabalhavam comigo mudou. Porque naquele momento eles não durante aquele espaço na escola, né? Eles tiveram, através de mim, a consciência de que nós estávamos na escola. Vaninha, tá me ouvindo? Ó, aqui tá horrível. Você não tá com o carro ligado, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. É que eu fui tirar a internet, fui mudar a internet, mas tô te ouvindo bem. Ah, joia, joia. Tô te ouvindo. Joia. Então, naquele momento, eu era, na verdade, a portadora, né? A portadora Sim. dos meus alunos para os professores. Levando a realidade que eles vivenciavam. E você, como urbanista, né, como engenheira, tem muito a contribuir com a gente na perspectiva de entender um pouco. Sabe, Vaninha? Entender Sim. esse processo, por que as coisas são tão assim desiguais, porque a nossa cidade é uma cidade que tem muita beleza, muita riqueza, mas também tem muita pobreza. Muito. É com você, Vaninha. Isso, é verdade. Verdade. Então, só para dar uma introdução do que é o urbanismo, que eu acho interessante, e, na verdade, é uma introdução, mas que você já vem falando, que nada mais é do que uma ciência política, né? Uma ciência política, porém, multidisciplinar, né? Quando a gente fala em urbanismo, quando a gente fala na questão de
proporcionar melhorias para os habitantes daquela cidade, nada mais é do que estar trabalhando o urbanismo. Né? De que forma? Trabalhando a questão da acessibilidade, trabalhando a questão da mobilidade urbana, né? Trabalhando a questão da saúde pública. Né? Quando se instala uma academia no bairro, né? Uma academia popular, né? Com aqueles equipamentos que a gente vê hoje em várias áreas da cidade. O pensamento é exatamente cuidar da saúde pública daquela população. Né? Quando se pensa em instalar um ponto de ônibus ou um terminal de ônibus, isso é mobilidade urbana. Isso já é engessado? Não. Não porque a cidade, ela cresce. Né? A cidade passa por diversos momentos, né? Por diversos crescimentos. Então, não é nada engessado. Então, o urbanismo é exatamente essa ciência política multidisciplinar que trabalha as necessidades dos seres humanos no entorno de onde é habitado, né? Na área territorial. Então, é basicamente isso para que se tenha uma noção do que é urbanismo. Um ponto que eu acho importante estar diferenciando que urbanismo é diferente de urbanização. Urbanismo, a gente trabalha técnicas, trabalha planejamento, trabalha estudos, não de forma... Ó, minha aluna Adriana entrou aqui agora. Beijo, Drica. Então, não de forma isolada, né? Mas de forma participativa. Daí, Gil, mais que importante essa sua caminhada, né? Esse seu trânsito nas comunidades, para conhecer a necessidade, né? Para conhecer qual é a demanda que a população está apresentando. Né? Então, quando isso acontece, está se trabalhando o urbanismo. E o que é a urbanização? A urbanização é exatamente o crescimento territorial, né? Baseado ou territorial ou geográfico, né? Ou populacional. Né? Isso é muito... perceptível se a gente fizer uma viagem no tempo, né, lá no século XIX, final do XIX, início do XX, com a Revolução Industrial, que houve a questão do êxodo rural, que as pessoas vinham para as cidades em busca de emprego, em busca de melhorias de qualidade de vida, e sobrecarregando as metrópoles. E Salvador é uma metrópole. Né? Salvador é hoje uma cidade que, conforme indica os dados do próprio IBGE, ela está em terceiro lugar no ranking, né, das cidades com o maior número de favelas, de comunidades que crescem de forma desordenadas, exatamente. Né? Desordenada. Eu tinha feito uma busca recente. No Brasil, existem cerca de 572 favelas, comunidades. Sim. Na Bahia. Sim. Na Bahia existem 572 favelas. Na Bahia. Isso, na Bahia. Favelas. Na Bahia. Você viu a live que eu fiz? Favelas. Você viu a live que eu fiz sobre favela? Lembra? Sim. Menina, muito interessante. Muito interessante. Foram dados, sim. Foram dados que às vezes choca, mas ao mesmo tempo nos conduz a ter uma postura diferente para que tenhamos decisões diferentes, né, para mudar esse quadro. Né? Só em Salvador, desse universo de Bahia, que são 572, 270 está em Salvador. Isso é um dado assim, né? Porque, e isso é interessante pensar, Gil, que Salvador, ela é acidentada, ela é uma cidade geograficamente acidentada, né? Como você bem pontuou no início, temos a cidade alta e temos a cidade baixa. Mas além da cidade alta e da cidade baixa, existe o alto do baixo e o baixo do alto. É uma coisa bem complexa, né? Você falou que quando você iniciou aqui, que você estava subindo a ladeira de São Caetano. Foi. Exato. Isso. E aí eu falei, poxa, você está indo para o bairro que é um dos bairros mais populosos. E eu estou te falando isso com base em dados estatísticos publicados pelo IBGE, né? Que pontuou que o bairro da Fazenda Grande do Retiro, pasme, o bairro da Fazenda Grande do Retiro tem aproximadamente 21 mil habitantes.
É quase uma Nossa, cidade. é verdade. É quase uma cidade, né? Eu não vou nem entrar no mérito aqui de Cajazeiras, que a gente sabe que Cajazeiras é uma cidade, né? Mas Gente, Cajazeiras é eu nem vou entrar nesse indiscutível. mérito. E Cajazeiras é assim, indiscutível. inclusive já se falou, né? Já se discutiu a emancipação de Cajazeiras como uma Sim, cidade dentro de Salvador, que é uma outra cidade, né? Mas enfim, isso não sim, foi à frente. sim. Mas só para a gente ter a É ideia, verdade. a dimensão do quanto populoso é Cajazeiras e tem uma estrutura, nossa, aquelas Cajazeiras todas ali, Sim. realmente uma Todas verdadeira as cidade. Cajazeiras. Diga, É. Vaninha. Pois é, e aí o que o IBGE pontuou é que Fazenda Grande do Retiro é o mais populoso dentro da cidade de Salvador. Sim, Agora você imagina, Gil, você subiu aí a ladeira do lago. de São Caetano para chegar na Capelinha, né? Isso. Quando você subiu essa ladeira da São Martins, você estava na cota 15. Você subiu para a cota 78, Meu que é a cota mais Deus. alta. A cota que eu falo é curva de nível. É como se você estivesse Sim. subindo a ladeira, você saindo de 15 e indo para o 78. Ah, Né? Agora, entendi. imagina você, entendeu? É como se estivesse subindo realmente essa ladeira. Sim. Então, o que é que acontece? Quando você sai das ruas principais, porque para você chegar em São Caetano, ou você vai pela São Martins, ou você vem lá pela estrada de Campinas, né? Ou Isso. você vem pela São Martins e sobe a ladeira da Melo Moraes. Existem outros acessos Isso. menores, mas eu digo os acessos de maior Principais. facilidade, Sim. os acessos principais. Então, para você subir, né, nessas áreas, nesse topo, né, desses bairros, existe um grau de dificuldade muito grande. Então, Sim. quando você sai das vias principais da cidade para chegar nesse bairro que tem a cota mais elevada e entrar numa viela, né, e levar saneamento básico, né? Você levar água e coletar o esgoto. Você levar uma coleta de lixo e essa coleta seletiva. Você levar uma drenagem para água de chuva é algo mais complexo, Sem né? dúvida. Eu Você tenho levar, vivenciado. sem dúvida, Eu tenho vivenciado você isso. levar, Diga, Vaninha. imagina. Você levar uma educação de qualidade, uma escola com uma estrutura nessas áreas é muito mais difícil. Até mesmo alguns professores se recusam a entrar em algumas comunidades, inclusive pela falta de segurança em alguns momentos. É Porque a verdade. gente sabe que existe nas comunidades de maior população, de menor controle com relação à segurança, e eu não estou entrando no mérito aqui que a segurança pública é ineficiente. Não é isso. Eu estou querendo dizer que a população cresce de tamanha forma que às vezes não tem-se o controle necessário para que a segurança seja feita de forma eficaz, de forma mais ostensiva. É somente isso que eu estou pontuando. Né? Então, é algo mais complexo de se resolver. Tem solução? Tem. E essa população que habita nesses lugares de maior dificuldade de acesso, eles têm voz, eles têm uma oportunidade de estar pontuando quais são as suas necessidades, quais são as suas demandas, e essas demandas serem atendidas. Né? Isso é importante. Né? Eu tenho uma disciplina lá na escola, no curso técnico, né? Que é, além de planejamento de obras, são técnicas e introdução à construção civil. Né? Nessa disciplina, Gil, a gente trabalha muito bem o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, né? Que é obrigatório para todas as cidades, que PDDU. é um projeto, é um documento, o PDDU, que é um documento obrigatório para cidades a partir de 20 mil habitantes. Ah, Então, tá. não somente para Interessante. Salvador, exatamente, não somente Salvador, mas também a região metropolitana. Por quê? Porque existe um link muito grande, e até pela proximidade, de que pessoas da capital se desloquem para o interior, ou para morar, ou para trabalhar. Então, essas cidades do entorno da metrópole precisa estar muito bem conectadas, né? Por isso, os nossos projetos, os projetos de Salvador, precisam estar muito bem conversados Sim. com outros municípios. Sim. Né? E aí eu vou voltar agora para a Fazenda Grande do Retiro, porque eu sei que você está aí nessa área, né, que tem uma cota elevadíssima, e daí até as dificuldades
são maiores para levar. Um exemplo, né? Para coletar o esgoto da Fazenda Grande, de uma viela dentro da Fazenda Grande do Retiro, é muito mais dificultoso do que você chegar no Corredor da Vitória e fazer essa coleta. Né? Sim. Por quê? Porque existem áreas que são mais planas, existem áreas que têm uma facilidade técnica, uma viabilidade técnica mais fácil. Né? Não é que não tenha solução, tem, mas às vezes requer mais recursos para a solução. Sim. Né? E não é por isso que você vai descartar a possibilidade de estar resolvendo, não. Na verdade, vai demandar mais tempo, vai demandar mais técnica e até mais recursos, mas é algo que tem solução. Entendi. Entende? Perfeito, perfeito. Basicamente, porque exatamente. assim, E aí, só para entender, né? Se você tem uma Sim. obra de saneamento básico para a região da Vitória, por exemplo, entre a Vitória e comparar a estrutura, o nivelamento, né, do bairro da Vitória para o bairro de Fazenda Grande, por exemplo, que você tem as vielas e você tem as ladeiras, né, as descidas, as subidas, isso tudo dificulta levar a infraestrutura. Sim. Porque vai demandar um Mas custo que existe maior. Solução, existe. Claro, e deve, né? Exato. Porque se a gente quer lutar, Sim. se a gente quer lutar por uma sociedade mais justa, mais equitativa, essa distribuição, Vaninha, né, de ações e de projetos, tanto para Vitória quanto para Fazenda Grande, vai precisar ser de forma, como é que eu posso dizer? De forma proporcional. Exatamente. Porque se Fazenda Grande vai demandar o dobro de Vitória, dali do centro, do corredor da Vitória, então o investimento precisa ser maior do lado de cá, porque lá tem uma outra estrutura e também atende a uma outra clientela. Mas o que as pessoas, o que nós, cidadãos, precisamos ter consciência é de que, assim como os moradores do Corredor da Vitória têm esse direito e têm essas possibilidades, os moradores de Fazenda Grande, do Retiro, de São Caetano de Capelinha e adjacências também podem ter. E precisam ter a consciência de lutar por isso, né? De que nós, os representantes, estejamos lá em favor dessas melhorias cada vez mais. A cidade vem crescendo, é um crescimento que você não consegue conter, não é? Salvador, né, Vaninha? Você que é urbanista, exatamente. Salvador tem crescido tanto que o que a minha visão é que não está sendo na mesma proporção. Ela cresce numa proporção e o desenvolvimento, ele não está sendo paulatino. Não está sendo, não está... Não sei se você consegue entender o que eu falo. Sim. Ele não acompanha, não é? Exatamente. Mas o que é que acontece? O que eu vejo de bem interessante, Gil, é que existe, embora a coisa esteja caminhando de forma bem lenta, né? Mas a coisa está andando. Eu achei isso... Pelo menos o ponto de partida, né? A gente tem tentado, tem buscado e estamos caminhando. Isso. Eu acho isso importante. Eu trabalho com saneamento e sou educadora. Né? Tenho alunos de diversas áreas da cidade, inclusive da região metropolitana. E é algo que eu acho bem interessante, assim, porque existe uma conexão entre as prefeituras, né? Entre as prefeituras da região metropolitana, em proporcionar essa educação técnica qualificada, que só é encontrada na capital. Eu acho isso muito interessante. E trabalhando o saneamento, estando na rua, né, escutando a população, escutando as necessidades dele, não só no quesito de garantir, assegurar o abastecimento, que é uma das missões da empresa, né, garantir a universalização do saneamento. E é uma missão que a gente luta dioturnamente, né, para estar cumprindo. Não somente agora na questão da pandemia, onde a necessidade da utilização da água é ainda maior, porque é uma questão de saúde pública, sempre foi, né?
Mas é uma missão nossa que a gente busca diuturnamente atender, né? Levar água, tratar o esgoto, coletar e tratar o esgoto. E eu vejo que a prefeitura também tem se esforçado nisso. Eu vejo, Gil, que eu moro na comunidade, né? Eu moro aqui no Doron e é uma comunidade, né? É cercada de várias ladeiras também, onde eu vejo que o serviço de coleta de lixo já funciona melhor. Sim. Eu digo isso analisando com o olhar de que eu não sou soteropolitana, né? Eu faço parte dessas pessoas, né, desse número de pessoas que veio para a capital em busca de uma educação diferente, em busca de uma qualificação diferente, e encontrei tudo isso aqui. E me sinto muito abraçada por isso. Mas eu vivo aqui há 22 anos. E se eu fizer um traçado, né, na linha do tempo de 22 anos atrás, né, se eu olhar no retrovisor, eu posso observar que Salvador mudou muito. Exato. Eu tive a oportunidade, mudou muito. Eu tive a oportunidade de quando cheguei aqui em Salvador, existia um projeto de saneamento que era o Bahia Azul, né? E aí a meta, o objetivo, lembra? Justo também trabalhou nesse projeto na época. E aí eu lembro que nós ficávamos trabalhando na região de Cosme de Farias. E eram ladeiras e tinha córrego, né? Tinha esgoto a céu aberto, drenagem a céu aberto. E a gente pode observar que houve já uma mudança, inclusive, na mentalidade dos moradores, né, da comunidade, no sentido de que aquele espaço é deles e que precisa ser tratado, né? Muitas vezes não se sabe ao certo como passar essa informação, onde entregar essa demanda. Sim. E eu posso observar que, nesse período eleitoral, eu tenho percebido que existe uma preocupação maior, né, de estar na comunidade, dos candidatos estarem na comunidade e escutar. Olha, aqui precisa de um asfalto de qualidade, porque quando chove tem essa questão dos alagamentos, precisa de drenagem, precisa de um asfalto de qualidade, né? Precisa de uma creche, porque a comunidade aqui, a maioria das mães trabalham e não tem onde deixar seus filhos. Então, a gente precisa de vaga nas creches, né? A gente precisa de uma escola de qualidade. E a gente percebe essa necessidade que as pessoas têm. E muitas vezes não sabe a quem entregar. Sim. Então, eu acho de fundamental importância esse seu percurso, esse seu percorrer, né? Eu acho que está sendo... A população, a comunidade está tendo uma oportunidade de fazer com que os recursos das ruas principais cheguem até as vielas, cheguem até os becos, né? Cheguem até as avenidas onde não é a área de tão fácil acesso, mas que esses recursos podem chegar e são planejados para isso, né? A cidade trabalha com um plano diretor exatamente para que os recursos sejam distribuídos de forma igualitária. Interessante, Evânia. Né? De forma universal. Sim. Eu tinha divulgado com os meus alunos, quando nós estávamos estudando a questão do PDDU e do Código de Obras de Salvador. Porque a cidade, ela cresce de forma desordenada. Sim. Então, muitas regras, muitas normas da engenharia, elas não são obedecidas, não são seguidas, né? E isso pode ocasionar em alguns acidentes, né? Do tipo, como eu iniciei falando, na Fazenda Grande do Retiro. Não sei se você observou, mas provavelmente sim, porque foi notícia de mídia nacional. Quando tivemos uma chuva, acho que há 3 anos atrás aproximadamente, no Barro Branco. Sim, nossa, muita gente morreu. Muita gente morreu. Terrível. Exato. Porque era uma área ocupada de forma desordenada, né? E quando se ocupa de forma desordenada, uma série de critérios de engenharia são desconsiderados, né? A água é levada de forma irregular, não existe a coleta de esgoto da forma correta, não existe a coleta do lixo da forma correta, nem nos dias corretos. Por quê? Porque o planejamento que é feito para uma determinada área em um determinado momento, ele muda, mas ao mesmo tempo... Tô na live. Tô no meio da rua. Fale, Vaninha. Nossa, fale. Então, o planejamento que é feito para determinadas regiões, determinadas áreas, eles precisam ser
eles precisam ser constantemente alterados, reestudados, replanejados. Né? Então, houve esse acidente na área do Barro Branco, que é uma área de bastante, uma área bem acidentada, sim, né? Agora, onde os critérios... Pode falar. Desculpa. Gente. Olha, é de Gabriel, viu? Agora, Vaninha, me diga uma coisa. Quando essas pessoas chegam nesses locais e vai se estruturando de forma desordenada, de quem é o papel Sim. de orientar essas pessoas? Porque, como você falou, né, essas pessoas foram morar ali porque com certeza não tinham outro lugar para ir. Não tinham onde morar. Exato. Então, nesse caso, Sim. qual é o nosso papel nessa situação? Então, o papel fiscalizador é exatamente da prefeitura. A prefeitura, ela é dividida em várias secretarias de manutenção, secretarias de obra, secretarias de infraestrutura. Né? Então, o papel fiscalizador é exatamente da prefeitura. Quando existe alguma ocupação irregular, né? Por que irregular? Porque não existe o título de posse daquele imóvel. Sim. E se não existe o título de posse, agora é uma questão que você entra na parte jurídica também, né? Porque tem questões de uso capião do solo. Se você explora, se você habita naquele lugar por mais de 5 anos, e você tem como comprovar que você habita aquele imóvel, mesmo sem a documentação, então você torna-se dono, desde que você não tenha outros imóveis. Sim. E tem outros critérios também, outros critérios jurídicos, que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas Sim. depois a gente pode estar conversando sobre isso, porque eu acho Sim. válido, Gil, porque imagina, você está numa capital, você está responsável por determinadas comunidades, onde hoje 33% da ocupação de Salvador é irregular. Então, é mais que necessário que informações desse tipo seja divulgada. Né? Papel e responsabilidade da prefeitura fiscalizar, é papel da prefeitura, inclusive, existem leis federais, né, que determinam como que a prefeitura recebe recursos para isso, para deixar aquela habitação, aquela localidade que está ocupada de forma irregular, Sim. em regular. Sim. De que forma? Sim. Vai ser habitado naquele mesmo local, como hoje foi feito na área do Barro Branco, lá na Fazenda Grande do Retiro, foram edificadas várias casas Sim. de forma correta, Sim. com a contenção Sim. necessária da imposta, porque isso é necessário fazer, né? E eu lembro que há 2 anos atrás, a prefeitura fez, inclusive convidou a Embasa para acompanhar o monitoramento de áreas onde tivessem encostas com risco de deslizamento em tempo de chuva. E isso foi cerca, assim, de... Que bacana! Inclusive, a prefeitura na época contratou drones e helicópteros para fazer todo o estudo, né? E aí foi dividido, uma parte foi do Estado, outra parte foi da prefeitura. Eu achei esse trabalho em equipe de fundamental importância, porque é um trabalho preventivo. Sim, né? Perfeito. Ele sabia que determinadas áreas, ali na área do Barro Branco, a área da Retiro, né? Tem uma outra... Retiro. Do Retiro, exato. Candinho Fernandes. Isso, Candinho Fernandes. Candinho Fernandes, na Fazenda Grande do Retiro também. Então, na Liberdade também, se você passar ali na região da Nilo Peçanha e olhar para cima, você vai ver uma área que está com a contenção nova. E já houveram vários deslizamentos de terra naquele entorno. Então, houve uma preocupação. Sim, nós tivemos, observei, né? Também a gente fala da precariedade, mas a gente fala também dos benefícios que têm sido trazidos, né? Exato. Eu acho que o trabalho que a prefeitura tem feito é um trabalho de tirar o chapéu. A gente sabe que Salvador, com 3 milhões de habitantes, é uma mega metrópole, né? Ainda temos muito o que fazer, e aí a gente só não pode se acomodar, né? E achar que já está tudo bem. É verdade. Mas você estava falando da liberdade, e assim, quando a gente observa
Se a gente pudesse tirar uma foto panorâmica da cidade, nós veríamos hoje quantas encostas foram construídas e quantas mantas. Eu lembro que o ano passado Sim. nós tivemos pela prefeitura a inauguração de várias mantas, como é Geomantas, isso, de impermeabilização. isso, geomantas. Então, Isso, várias geomantas. E essas geomantas, elas têm um papel fundamental, não é, Vânia? Sim, para contenção da encosta em épocas de chuva, para que o solo não receba aquela carga de chuva e deslize, né? Então, existe todo um trabalho de preparação daquele solo para que aquela manta seja colocada exatamente somente como acabamento final. Mas o trabalho que é feito por trás daquela manta é um trabalho muito mais técnico, é um trabalho muito mais seguro. Isso prova, inclusive, Gil, o cuidado que os nossos governantes estão tendo com as vidas dos baianos, dos soteropolitanos, né, sobretudo. Exato. Então, eu acho, sim, que a gente deve tirar o chapéu, sim, e parabenizar por esse trabalho que tem sido feito, que é um trabalho de excelência, sim. Verdade. Isso prova. Eu acho que a cidade hoje tem um outro olhar quando vem o tempo chuvoso. Né? Era muito pior. Era muito pior. Muito. Era muito pior. Se hoje a gente ainda pede a Deus que guarde, antes Sim. Era muito pior. Era desesperador você pensar naquelas pessoas morando naquelas encostas e onde muitas tinham aquela lona preta. Lona plástica. Sim, muitas tinham aquelas lonas que não davam conta. Mesmo assim, ela ainda ajudava. Não é? Ainda continha. Verdade. De alguma forma, ela terminava ajudando. E hoje nós temos as geomantas, que o interessante foi você trazer que há todo um tratamento do solo antes de receber aquela película que a gente vê e acha que é só cimento. Exatamente, Gil. E aí, assim, isso prova a forma estratégica, né, que tem sido pensado a cidade, né? Sim. A curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque sabemos que um trabalho, uma construção, uma obra de contenção de encosta não é algo fácil e muito menos rápido de se fazer. E nem barato. E nem barato. Então, isso prova que tem tido um olhar para isso, cuidadoso. Né? Eu não estou querendo dizer aqui que é bom nem que é ruim, não, mas existe sim essa preocupação e a população está sendo beneficiada com isso. Né? A partir do momento que existe uma drenagem para água de chuva de forma correta, onde não existe, inclusive, uma obstrução da rede de drenagem, porque a população tem uma consciência de que determinados materiais, determinados expurgos não devem ser, né, jogados nos nossos mananciais, nem na nossa drenagem. Isso prova de que existe um cuidado. Então, existe, na verdade, uma necessidade de mudança da mentalidade da população para que os nossos governantes possam agir, né, possam trabalhar de forma também consciente e preventiva, né, que é de fundamental importância. E aí a gente lembra do papel, o grandioso papel que a educação tem, né? Porque tudo, felizmente ou infelizmente, começa na escola. Então, a escola ainda é esse veículo de conscientização das nossas crianças, jovens e adultos, porque eles são multiplicadores da ideia, eles são multiplicadores da informação. E com isso a gente vai ampliando essa conscientização. Vânia, nós estamos a 44 minutos da live. Eu queria tirar uma dúvida com você, certo? Quando eu visitei uma comunidade no subúrbio, os moradores me sinalizaram que não havia condições de criar uma rede de esgoto para aquela localização. Mas uma outra parte de lá, de Paripe, tinha como é que chama?
Ai, Gil. O esgoto, a drenagem, a caixa. Isso, o esgotamento, né, o saneamento todo estruturado em uma parte. Na mesma comunidade não tem, eles ainda usam fossa. Eles ainda utilizam fossa. Teve uma moradora que me disse assim, para Gil, eu já construí a terceira fossa no fundo do meu quintal. Você me... qual é a dificuldade, né? O que a gente pode... Escureceu, não foi? É o celular que tá... Escureceu. Pera aí que a gente vai dar um jeito nisso. Ok. E agora... Pronto, melhorou? Melhorou. Sim. Melhorou. O que a gente deve... Então, qual é a orientação para essa comunidade? Então, o saneamento básico hoje, a título de números, né? Hoje existe muito mais clientes, ou seja, muito mais ligações de água do que ligações de esgoto, né? Por quê? Porque hoje existe uma dificuldade técnica maior em coletar e tratar esse esgoto do que com água. Por quê? A água a gente resolve com pressão. Se a rede estiver pressurizada, é fácil colocar água em determinadas áreas. De repente, utilizando alguns equipamentos como uma válvula, que é uma bomba, para levar água para determinadas áreas, né? Tanto para aumentar a pressão como para diminuir. No caso de esgotamento sanitário, é diferente, é por gravidade. Existem redes pressurizadas de esgoto? Existe, mas aí é um outro estudo, é uma outra técnica. E determinadas áreas, inclusive no subúrbio, essa semana, no início da semana, o governador Rui Costa, junto com alguns colegas nossos da Embasa, esteve exatamente aí na suburbana, eu não lembro bem qual foi a área, se foi Paripe ou Piripiri, Sim. que estava exatamente acompanhando obras de reforço para esgotamento. Sim. Então, provavelmente, possivelmente, até porque é uma meta da empresa universalizar o esgotamento sanitário, porque isso é saúde pública, é o interesse da empresa, porque é a única de saneamento aqui no estado da Bahia, é uma meta da prefeitura, que recebe recursos, né, do Ministério de Infraestrutura para que possa também investir nessa área. Sim. E é uma meta do estado. Então é um trabalho de parceria da prefeitura com o estado, é um trabalho conjunto. A prefeitura não pode fazer sozinha e nem o estado sozinho, é isso? Nem o estado. O que a prefeitura cuida a prefeitura cuida da drenagem urbana, ou seja, água de chuva. Esgotamento sanitário é com a Embasa. Ainda existem algumas redes que são da prefeitura, existe, porque nós estamos falando de uma cidade de 400 e tantos anos, né? Sim. Então, existem situações, existem alguns eventos, sim, que possa ser que não esteja sendo... o Preto colocou aqui, a construção de elevatórios de esgoto são essenciais para a solução desse problema, mas realmente se faz necessário um investimento maior. Exatamente, Jucimari. Exatamente. Então, a Embasa, em parceria com a Condé, né, esteve visitando essa semana, no início da semana, para início da semana, no final da outra, eu não lembro bem. Sim. Exatamente visitando as obras de reforço para a universalização da coleta e tratamento de esgotamento sanitário de Salvador toda. Inclusive, Sim. essa obra é na suburbana. Olha aí! Então, provavelmente... Que bom! Agora, se você tiver alguma demanda desse poste e quiser que a gente possa estar fazendo um estudo também, você passa que a gente pode estar olhando, conversando. A minha área... Com certeza. Não é a minha área, porque a minha área é água e com foco em perdas. Sim. Né? Então, esgotamento não é a minha área, mas por ser saneamento básico e é a empresa que eu trabalho, eu posso ver com os colegas também. Como que essa região... Adoraria assim, fazer esse encaminhamento, Vaninha, porque assim, gente, quando a gente vai caminhar nas comunidades, conhecer essas vielas que Vânia falou hoje aqui, a gente vê uma realidade que é real, é realidade real, é até redundante. Mas assim,
Você sai da sua comodidade de viver, de morar em um apartamento, de morar em uma casa com estrutura. Você passa a viver, a conviver e perceber a realidade das pessoas que vivem ao seu redor. Né, Vani? Então, assim, é difícil, você perde o Alice no País das Maravilhas e põe o pé no chão. Que a vida é muito mais difícil do que parece ser e muitas vezes a gente não valoriza aquilo que a gente tem. Quando, na verdade, tem muitas pessoas ainda precisando do nosso olhar, do nosso cuidado. Só respondendo uma pergunta aqui, Gil, planejados, espaços de estilo. Solange, é uma amiga minha. Sim. Ela está falando aqui que aqui no bairro do Uruguai é um grande problema todo ano, muitas percas, por conta dos esgotos entupidos. Na verdade, Solange, o que entope aí não é o esgoto, mas é como o Gil pontuou, é uma questão, às vezes, até de educação. Né? Muitas vezes, a drenagem da água de chuva está conectada na nossa rede de esgoto. E aí, quando acontece de chover, que está tudo misturado, começa a água, vai procurar o caminho mais fácil. E, geralmente, são nos nossos tampões, né, que é geralmente de visita para a caixa de esgoto. Mas na maioria das vezes é questão de drenagem que está com alguma obstrução. Isso acontece muito. A região do Uruguai é uma região que a gente tem trabalhado muito para garantir a questão do abastecimento e tratamento. Né? A gente começou falando aqui que Salvador é uma cidade acidentada, uma cidade alta e baixa. Existem muitas áreas lá que foi de aterro, inclusive aterro sanitário. Você tem noção, no passado, a Cidade Baixa era o aterro sanitário. Imagina. A Cidade Baixa era o aterro sanitário da Cidade Alta. Né? Então, existe uma série de problemas estruturais antigos que a gente vem hoje tentando, na verdade, resolver os danos do passado. E aí a gente tem a oportunidade agora de projetar a curto, médio e longo prazo, que é o que a gente quer para a nossa cidade. A gente tem agora uma oportunidade de dizer, olha, eu quero assim, eu quero uma cidade que não tenha um entupimento na rede de drenagem. Eu quero uma cidade onde a população seja consciente com relação ao que colocar onde, né? Que esgoto, que tipo de dejetos, que tipo de fluido eu vou colocar em cada tubulação. Então, é realmente algo bem dificultoso. A gente vem trabalhando, mas no sentido realmente, muitas vezes, de apagar os incêndios. Mas aí a gente tem a oportunidade agora de mudar. Deixa eu só ver esse comentário aqui. Fortalecemos com a educação essencial para a população e ter consciência da responsabilidade. Não adianta os governantes fazerem investimentos para levar o saneamento aonde não tem. Ok, perfeito. É uma questão realmente de educação, né? Educação aliada à saúde pública, aliada a ações. É isso mesmo. Perfeito. É perfeita essa colocação. Porque não adianta. A gente vê nos noticiários o tempo todo as pessoas reclamando da chuva e que inundou, mas quando você vai verificar, é uma questão de educar os hábitos, né? De se conscientizar que o lixo não é na rua, não é no bueiro. E essa conscientização parte de cada um de nós. E graças a Deus que a gente, né, pode também investir numa educação que seja sustentável. Existe a possibilidade de implementar projetos, né, Vânia, nas escolas. Eu como candidata a vereadora, como educadora, faço assim toda uma defesa de que a educação ela tem esse viés também da sustentabilidade, da coleta seletiva, né? Dessa multiplicação. Eu trouxe uma live aqui que chama Canteiros Coletivos. Não sei se você viu. Sim. E os canteiros coletivos era justamente substituir os pontos de lixos por canteiros. Então é um projeto que a gente precisa dar lugar, que a gente precisa fortalecer para que de fato, as comunidades estejam vivenciando essa conscientização de que lugar de lixo é no lixo e no lugar certo, né?
Vaninha, nós temos 5 minutos. Como é que tá seu roteirinho aí? Eu fugi muito. Aqui eu fugi do... Já concluí, aqui já concluí. Sério? Não, na verdade fui indo. Você foi me dando espaço, eu fui colocando as coisas aqui. Que maravilha. Eu queria fazer só uma observação. Faça. Eu queria fazer uma observação, Gil, que eu acho pertinente. E é a informação que a maioria das pessoas não tem, principalmente da comunidade. A Prefeitura de Salvador, ela possui um programa de melhoria habitacional para imóveis a partir até 60 metros quadrados, ou seja, uma determinada pessoa tem um imóvel que tem a documentação desse imóvel, seja por documentação legal ou mesmo por uso capião, que é um direito adquirido, ela pode se dirigir à prefeitura, né, na Secretaria de Infraestrutura, e receber a orientação da documentação necessária para que a prefeitura, no corpo técnico da prefeitura, onde tem engenheiros e técnicos, possa elaborar um projeto da reforma do imóvel que já está habitado. Ou se ele tiver o terreno, Sério? ele pode sair da prefeitura com um projeto estrutural, projeto arquitetônico, todo finalizado, todo concluído, de forma gratuita. Que bacana, preciosa essa sua informação, Vânia. De forma gratuita. E precisa ter a documentação desse imóvel? A documentação do imóvel é de fundamental importância, Gil, para que... É a titularidade do imóvel, né? Seja o comprovante, pode ser por uso capião, né? Assegurando que já é habitado ali por mais de 5 anos. E comprovando isso através de documentação, para que a prefeitura possa dar entrada. Por quê? Porque é um projeto legal, né? Existe a RT, que é elaborada pelos engenheiros da própria prefeitura. Existe toda a documentação de uma edificação que é feita com base nesses critérios. Né? Uma edificação hoje ela só é construída, só é edificada depois que é apresentada toda essa documentação. Então, para a prefeitura, não é diferente. É um projeto social, mas segue todos os trâmites de construção civil legal, de forma gratuita. Que maravilha, preciosa essa sua informação. Que a gente, muitas pessoas não conhecem nem sabem, né? Que existe essa possibilidade e de forma gratuita. Então, depois eu vou até pegar com você direitinho. Me passa essa informação que é para a gente fazer um card e postar nas redes sociais, porque são informações preciosas, né? Que a gente não pode perder. Então, Vaninha, assim, passou rápido a nossa live na rua. Agora, mais um, vou sair aqui do carro. Tomara que o celular não descarregue. Vou sair daqui do carro para mostrar para você aqui onde eu estou. Oi, Irene. Tudo bem? Estou em live, viu? Vou mostrar aqui as minhas vizinhas de tanto tempo. Olha aí, dá um tchauzinho aqui, ó. A gente está fazendo uma live sobre urbanismo e falando das ruas. Olha, Vânia, que ladeira. Nossa, Gil. Tá vendo? Essa aqui é a rua 1º de janeiro, na Capelinha. Agora eu vou te mostrar uma outra rua e mostrar para os girassóis. Uma outra ladeirinha abençoada. Olha aqui. Gente, Gil. E é isso que eu falo. Realmente. Né? É isso que eu falo das ruas e vielas. Porque a gente, às vezes, está na nossa comunidade, na nossa comodidade do lugar que a gente mora. Exatamente. E a gente não imagina o quanto as nossas, né, os nossos bairros, eles são assim, feitos de vielas, de ruas, de lugares bem apertadinhos. Fica aí, viu? Tomando conta do carro. Deixa eu mostrar aqui. Aproveitar que eu estou ao vivo, porque quando você desce essa ladeira, você não imagina que lá embaixo tem uma outra viela. Né? Então, é verdade. Esse todo Salvador, né, 3 milhões de habitantes, mais habitantes que vivem em diversas partes.
nas ladeiras, Sim. nos lugares que ainda não tem um asfalto, que ainda não tem um saneamento, sim, como a gente estava conversando aqui na live. Verdade. E dessa forma, quando a gente vai para as urnas, a gente precisa fazer boas escolhas justamente por conta disso. Olha aqui que é a verdadeira favela, né? Como a gente diz, olha isso. Nossa, gente. Olha, é verdade. Então é essa realidade que a gente busca, né? Essa melhoria, sim, que a gente busca, sim, e essa vontade de fazer o bem, de fazer com que, sim, pessoas que moram nessas comunidades, nessas favelas, tenham, sim, uma vida cada vez melhor. Eu acho que... Até porque... Diga, Vaninha. Pagam impostos, são cidadãos que contribuem, né? Então, merecem o nosso respeito, merece um serviço público de qualidade. Exatamente, né? Exatamente. Porque a gente não, sim, imagina que muitas dessas pessoas não sabem que nos seus recibos, quem tem a, sim, água, quem paga a luz, não imagina, olha a descidinha, olha os becos, né? E você não a gente não imagina que a gente pode fazer o nosso direito valer, né? Sim. Fazer valer, sim, aquilo que a gente paga no nosso recibo. Exato. Vou te mostrar, exato, aqui uma outra ladeira bem bonita. Nossa. Olha aqui. Gente, Gil. Olha a ladeira, olha o tamanho da ladeira. Pois é. Agora imagina levar todo o serviço necessário para essa comunidade lá na ponta, né? É algo realmente desafiante, mas é algo necessário. É desafiador. É totalmente desafiador, mas é necessário. Mas é necessário e é possível. Exato. É possível porque, sim, essas pessoas têm os seus direitos tanto quanto os outros, né? Tem também. Todos nós pagamos nossos impostos e a gente precisa, né? A gente precisa lutar, sim, cada vez mais por dias melhores. Doninha, muito obrigada, muito obrigada. Eu disse a você que a nossa live seria especial, né? E foi especial. Não foi planejado, gente. Eu não planejei fazer a live na rua. Até porque eu gosto da minha comodidade de botar meu LED, botar minha música no início. Mas a gente precisa se adaptar às situações. E foi, para mim, teve tudo a ver, né? Nós falarmos de urbanismo e eu estar na rua. Nos becos, nas vielas, não é? Como é o tema da nossa live. Nas vielas, exato. Tá bom? Um beijo. Exato, perfeito. Um beijo grande. Beijo. Deus te abençoe. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada, Girassóis. Né? Obrigada a todos que ficaram aqui até agora com a gente. Super especial essa live para mim. Vou pedir à equipe que suba para o YouTube, porque todo mundo precisa conhecer um pouquinho, né, da realidade e entender que tudo isso pode sim ser melhor, né? Que todas essas comunidades merecem sim o nosso olhar carinhoso, cuidadoso. Tá bom? Um beijo, minha amiga. Beijo, tchau, Girassóis. Até a próxima live. Beijo.